Mãe, lê aquela página, por favor. 27 de outubro. À medida que você fica mais consciente da minha presença, torna-se mais fácil descobrir que caminho seguir. Em vez de se preocupar com o que há na estrada à sua frente, ou com o que deveria fazer diante de determinada circunstância, você pode se concentrar na comunicação comigo. Quando realmente chegar a uma encruzilhada, lhe mostrarei que direção seguir. Muitas pessoas estão tão preocupadas com o futuro que não enxergam as decisões que devem tomar hoje. E, sem perceber, acabam fazendo sempre as mesmas escolhas. Assim, o tédio se instala e elas vivem como sonâmbulos, seguindo trilhas gastas pela rotina. Eu, o Criador do Universo, nunca o deixarei andar em círculos. Ao contrário, o guiarei por avenidas novas, novelando-lhe coisas que você não sabia. Permaneça se comunicando comigo. Siga minha presença orientadora. Vamos orar então? Senhor Jesus, bom e amado Mestre, nós agradecemos a oportunidade de mais uma vez nos reunirmos em Teu nome para falar dos Teus ensinamentos. Inspira-nos, Mestre, a cada vez mais te buscar, te seguir. Inspira-nos a acreditar em nós, a nos permitir estar envolvido com os nossos irmãos, que também estão buscando, de alguma forma, sua transformação moral. Agradecemos, Senhor, pelo dom da vida, agradecemos porque te conhecemos, agradecemos porque temos a certeza de que tu não desistes de nós. E te pedimos, Mestre, que nós possamos sempre continuar contigo, porque temos a certeza que conosco tu sempre estás. Graças a Deus. Que lindo. Quem gostaria de abrir o evangelho hoje? Levanta o dedinho. Quem gostaria de abrir o evangelho hoje? Vamos, gente. A Lívia, a Lívia sempre me salva. Bom, vamos lá. Capítulo 8, item 5. Capítulo 8, o item é o 5. Pecado por pensamento adultério, é isso? Isso. Vamos lá. Aprendestes o que foi dito aos antigos: não cometeis adultério. Mas eu vos digo que todo aquele que tiver olhado uma mulher com mau desejo por ela, já cometeu adultério com ela em seu coração. Mateus capítulo 5, versículo 27 e 28. A palavra adultério não deve ser entendida aqui no sentido exclusivo de uma acepção própria, mas em sentido mais geral. Jesus frequentemente empregou por extensão para designar o mal, o pecado, o todo mau pensamento, como, por exemplo, nesta passagem. Porque se alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras, e de minhas palavras entre esta raça, adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará também dele quando vier acompanhado dos santos anjos e na glória de seu Pai. Marcos, capítulo 8, versículo 38. A verdadeira pureza não está somente nos atos, mas também no pensamento, porque aquele que tem o coração puro não pensa mesmo no mal. Foi isso que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado, mesmo em pensamento, porque é um sinal de impureza. Esse princípio conduz naturalmente a esta questão. Sofrem-se as consequências de um pensamento mau, não seguido de efeito? Há aqui uma importante distinção a se fazer. À medida que a alma, empenhada no mau caminho, avança na vida espiritual, esclarece-se e se despoja, pouco a pouco, de suas imperfeições, segundo a maior ou menor boa vontade que emprega em virtude de seu livre-arbítrio.
Todo mau pensamento, pois, resulta da imperfeição da alma, mas de acordo com o desejo que concebeu de se depurar. Mesmo esse mau pensamento se torna para ela uma ocasião de adiantamento, porque o repele com energia. É o indício de uma mancha que se esforça por apagar, e não cederá se apresentar ocasião para satisfazer o mau desejo. E depois que tiver resistido, sentir-se-á mais forte e alegre com a sua vitória. Aquela, ao contrário, que não tomou boas resoluções, procura a ocasião para o ato mau, e se não o realiza, não é por efeito da sua vontade, mas porque lhe faltou oportunidade. Ela é, pois, tão culpada como que se o cometesse. Em resumo, na pessoa que não concebe mesmo o pensamento do mal, o progresso está realizado. Naquela que vem esse pensamento, mas o repele, o progresso está em vias de se cumprir. Naquela, enfim, que tem o pensamento e nele se compraz, o mal está ainda com toda a sua força. Numa, o trabalho está feito, na outra, está por fazer. Deus, que é justo, considera todas essas diferenças na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Então, a gente até estudou há pouco tempo isso no NEP, né? Falando desse poder, né, que o pensamento tem. Né? Às vezes a gente acha que um gesto, né, é mais significativo porque a gente não está vendo o pensamento, né? O pensamento, o sentimento. Então a gente acha que não, só a ação vai condenar, vamos assim dizer, aquela pessoa. E às vezes não. Do que adianta a gente ser imparcial, né? Não fazer nem o bem nem o mal em relação a atos propriamente dito, se o nosso pensamento for todo voltado para o mal? Não adianta de nada. Você não está fazendo nem o bem, né? Mas você está pensando no mal. Então, acho que vale do mesmo jeito. E aqui ele fala não só do adultério, né? Porque naquela época ele se usou, né? Ele se usou dos 10 mandamentos, né? De Moisés, e os 10 mandamentos cita, né? A traição, né? Entre o homem e a mulher, né? Então ele usou desse exemplo, mas não necessariamente só nisso. Aí aqui ele vem explicando que também é o do pensamento, né? Pode ser qualquer coisa, não só uma traição, né? Pode ser pensar mal de alguém ou desejar o mal a esse alguém, né? Às vezes a gente vê muitas essas situações, né? Até a gente mesmo, né? Involuntariamente acaba fazendo, né? Às vezes a gente, sem querer, eu acho assim, que a gente não acredito que se a gente está na doutrina, enfim, a gente está tentando caminhar no melhor, né? No melhor caminho, né? Então, às vezes, o que acontece? A gente até pensa, né, no mal e tal, mas eu acho que na maioria das vezes a gente ainda consegue dar aquela repelida, né? Mas e a pessoa que não tem, né, a doutrina, ou não só a doutrina, não tem, né, essa bondade, não tem Deus, né, no coração, vamos assim dizer, né, usar, né, dessa frase. Ela simplesmente pensa naquele mal e cria aquela esfera, né, de vibrações ruins, de energias ruins. E, às vezes, o que pode acontecer? Aquela pessoa que eu estou tendo pensamentos ruins em relação a uma pessoa. Eu odeio fulano, né? Por exemplo, se aquela pessoa não estiver bem, energicamente falando, né, e tal, aquilo pode atingir ela, entendeu? E pode piorar a situação dela, se ela não estiver com uma vibração boa, né? Aquilo pode atingi-la. Então, em primeiro lugar, me prejudica, porque eu estou tendo pensamento ruim. Em segundo lugar, se aquela pessoa não estiver tão legal, né? Às vezes está passando por momentos difíceis e tal, né? Não está 100%, vamos assim, não está com a bateria 100% carregada, né? Vamos assim dizer, atinge ela. E também faz mal
para essa pessoa. Então, a gente consegue, em um pensamento, fazer mal para dois ao mesmo tempo. É por isso que, cada vez mais, né, ainda mais a gente que se propõe, né, a estudar, se propõe constantemente a fazer o bem, é aquela frase, é orar e vigiar. A gente acha que orar e vigiar, não, eu vou orar e vou vigiar os outros que vão me fazer mal. Não, é orar e vigiar o que você está fazendo. O que você está fazendo de bom ou de ruim para os outros. Né? A gente sempre bota a culpa no outro, né? Não, vou orar e vigiar, porque tem sempre o coleguinha invejosinho e tal, mas nunca a gente é o colega invejoso, nunca a gente é perfeito, entendeu? A gente é espiritualizado. O outro é que está errado, né? A gente sempre cai nesse erro, né? Mas nós também, não é porque estamos na doutrina, né? Estamos nesse caminho, tentando, né? Que a gente não tem pensamento ruim. É claro que tem. Mas foi aqui o que ele falou. Você até pode ter o pensamento, Divaldo, acho que falou isso em uma das palestras que eu vi. Você pode até ter o pensamento ruim, mas você não pode fazer esse pensamento criar um ninho na sua cabeça. Porque a nossa mente é muito complexa. Então, ao mesmo tempo, gente, é só a gente pensar, ao mesmo tempo que a gente está aqui, a gente pode estar pensando em outra coisa, e, sabe, vários fiozinhos, vamos assim dizer, saindo da nossa mente, interligados, né? Então, para o pensamento ruim chegar, é muito fácil, entendeu? É muito fácil, é simples o pensamento ruim chegar. Então, quando ele vem, opa, se a gente está no caminho certo, vamos assim dizer, a gente, opa, por que eu estou tendo esse pensamento? Se autoavalia, né? A gente tem que se conhecer. O autoconhecimento que a gente tanto fala, né? Mas por que eu estou tendo esse pensamento? Né? Por que eu estou pensando mal do fulano? Poxa, nada a ver e tal. E começa pô, mas fulano... Tenta fazer assim, é um exercício, né? Eu tento, não vou dizer que 100% das vezes, né, eu consigo, mas eu tento. Se eu penso uma coisa errada de alguém, eu tento colocar uma qualidade naquela pessoa. Ah, fulano é tão assim, aí aí eu já paro. Não, mas poxa, ele é muito gente boa, ele fez isso, aquilo. Eu já começo a trabalhar isso dentro de mim. Volto a dizer, gente, a gente não é perfeito. Vai ter hora que vai sair, você vai pensar, vai condenar, já vai estar lá pregando na cruz, entendeu? Acontece. Mas, na maioria das vezes, a gente tem que fazer esse autoexercício de, nossa, não gosto de fulano e tal, e já repele, não, mas, poxa, é uma pessoa tão agradável, é uma pessoa, poxa, é tão inteligente, tal, já vai colocando bons pensamentos em cima daquela pessoa. Porque às vezes foi o que eu falei, aquela pessoa está precisando de boas vibrações, porque não está passando por um momento fácil, e você está lá ainda botando a pessoa mais para baixo ainda, né? Em relação ao seu pensamento. Não é legal, né? A gente acaba fazendo isso indiretamente. Fora que o pensamento, ele atrai. Quando o nosso pensamento, ele é meio que um reflexo da gente, é como se a gente fosse um espelho para a espiritualidade, vamos assim dizer, em relação, porque os espíritos se comunicam através de transmissão de pensamento. Então, eu sou como se fosse um espelho, né? Cada um de nós, para a espiritualidade. Se eu estou refletindo coisas ruins, não são espíritos bons que vão ficar perto de mim, não é? Então, se eu estou aqui pensando mal do fulano, pensando mal do ciclano, desejando coisa ruim para o meu próximo e tal, não vai ser espírito bom que vai estar ao meu redor, entendeu? Aqueles amiguinhos que ainda estão tão necessitados vão virar e vão falar, opa, esse daí tá excelente, é perto dele que a gente vai ficar. E vai ficar perto da gente, incentivando mais ainda que a gente tenha esses pensamentos ruins, entendeu? Então, para a gente ver o nível de fugiu a palavra,
para a gente ver o nível que a preocupação, né? Porque começa a me prejudicar porque eu estou tendo pensamento ruim e isso está me atrasando. Daqui a pouco eu estou refletindo para a pessoa que às vezes não está bem e está recebendo isso. E ainda começo a atrair amigos espirituais que às vezes estão precisando de um amparo e que começam a se alimentar da minha negatividade. Então, uma pessoa, que fui eu, que comecei esse pensamento, já estou com um grupinho na minha volta, prejudicando também eles. Então, de uma pessoa, você prejudica meia dúzia. Então, é por isso que, né, é tão falado aqui, Jesus sempre falava e tal, tomar sempre cuidado com os pensamentos, orar e vigiar, né? Viu que não tá num dia bom, a gente também não é positivo o tempo inteiro, né? A gente não acorda, ai, que maravilha, que isso. Eu não acordo no humor maravilhoso, eu sou assim. Mas eu tento ao máximo, né? Ai, que lindo dia, que isso, que aquilo. É ao máximo. Viu que não tá legal? Entre em oração. Abre o evangelho, né? Lê um trechinho, 2, 3 linhas, só para dar aquela, sabe, aquele quentinho no coração. E aí você começa seu dia. Você volta, isso mesmo, é se esforçar. É um dia de cada vez. Entendeu? Vai ter dia que a gente vai estar chutando até a sombra. Mas esses dias têm que ser quase nulos em relação aos dias que a gente tem que estar bem, para transmitir esse pensamento bom, para a gente refletir esses pensamentos bons e assim atrair bons espíritos ao nosso redor. E também algum amiguinho, né, que às vezes está precisando de alguma coisa tal, possa, né, chegar perto da gente, ainda conseguir pegar um pouquinho dessa energia e fazê-lo bem também. Então, é uma cadeia, né? Esse bem vai crescendo, né? E vai se multiplicando. Então, eu acho que é isso. O pensamento, ele diz muito sobre a gente e o pensamento também, ele às vezes é muito, muito mais prejudicial do que um simples ato. Muito bom, que aula, hein? Maravilha. A Tânia quer falar? Oba, quer falar não? Ah, poxa. Tem certeza? Pode falar? Eu estava aplaudindo, mas eu falo, eu sou faladeira. Eu acordei não, eu costumo dizer que eu nasci com defeito, eu nasci feliz. Né? Isso é assim, costuma, até aqui em casa é um defeito, né? Que eu acordo, vamos acordar, gente! Eles falam, pelo amor de Deus, o que está havendo? Né? Porque eu acordo realmente feliz, graças a Deus, mais um dia de vida. É claro que não é todo dia que é assim. Né? E muito legal a fala da Lívia, porque um pensamento que a gente alimente, ele vai nos deixar em sintonia com outros espíritos, né? A gente não está sozinho. A gente traz para nós as pessoas que nós amamos. E a gente vai atrair pelo pensamento aqueles outros espíritos que estão ali. Tem alguns que nem são maus, eles não sabem nem o que estão fazendo, estão por aí, estão perambulando, e você atrai com o seu pensamento e ele se sente ali confortável, ou porque ele já era depressivo, ou porque ele já passava por esse tipo de angústia, e você acaba atraindo a ele também por isso. O Dr. Bezerra, ele nos fala naquele Tormentos da Loucura, que vem falando do carnaval, ele nos fala da forma pensamento, que ele estava andando na rua com um espírito amigo, e esse espírito falou, não, mas que coisa gosmenta é essa que está aqui na cidade? Que gosma é essa que está por aqui? E aí ele fala, é o pensamento de vocês. Né? Então, olha só, quanta bobagem a gente pode evitar se a gente tentar prestar atenção e controlar os nossos pensamentos. A gente suja o nosso mundo com esses pensamentos ruins. Né? Então, a gente também tem essa responsabilidade. Por si só, a gente não pega um papel, amassa e joga no chão, não é verdade? E que direito nós temos de jogar uma forma pensamento no nosso ambiente? Então, a gente tem que pensar assim também. Claro que não é todo dia, claro que não é toda hora, mas o legal é quando a gente se perceber fazendo esse tipo de ação ou tendo esse tipo de conduta, a gente voltar atrás. A Lívia me deu uma dica que eu amei.
fiz um pensamento ruim, em seguida tem que vir com um pensamento bom. Lívia, nunca tinha pensado nisso, amei a dica. Né? Então, já vai ficar aqui, quando eu me pegar fazendo essas bobagens, automaticamente eu vou lembrar da Lívia, eu já vou tentar trazer esse pensamento também positivo. Não tem, ninguém é ruim o tempo todo, né? Ninguém é mal o tempo todo. Então, se a gente puder tomar conta do nosso pensamento, se a gente puder tomar conta das nossas ações, até para a gente trazer para o nosso lado quem a gente quer, quem vale a pena, não é verdade? Maravilha. Quem mais quer falar? Levanta o seu dedinho. Isso, Ellen! Então, eu vou só falar algumas coisas, reforçando, né? Essa questão que a Lívia pontuou, eu tinha até anotado aqui no meu caderninho, né? Porque a gente vai lendo, vai vindo as ideias na minha cabeça. E eu vi uma, acho que foi com o Divaldo mesmo, ele falando sobre isso. Quando vier um pensamento ruim contra o outro ou contra você mesmo, você vem imediatamente com um pensamento bom. E nos missionários que eu estou ouvindo, né, tipo um podcast, elas também vêm trazendo essa dica valiosa, né? E eu lembro também da minha professora de yoga. Ela falou sobre isso. Se a gente não conseguir pensar numa qualidade do outro ou numa qualidade de nós mesmos, quando a gente com aquela punição muito forte contra nós mesmos ou contra o outro, a gente pode pensar em fazer um gesto gentil para o outro, como um abraço, oferecer uma rosa, alguma coisa que você faça essa substituição do ruim pelo bom. Eu fiquei aqui meditando enquanto vocês estavam falando e pensei nessa conexão forte que existe entre pensamento e sentimento, sentimento e pensamento. Um alimenta o outro. Então, muitas vezes, quando a gente está com bons ou maus pensamentos, um sentimento ele predomina, aquele de alegria ou de tristeza. E o contrário também é verdade. Então, é como retroalimentasse o outro. E isso vai nos fortalecer para qualidades ou para defeitos, para coisas boas ou coisas ruins. A Lívia falou e a Tânia também sobre essa questão, né, do que a gente pensa, a gente atrai. A gente tem que vigiar muito. E as nossas lições estão vindo com frequência da gente vigiar os pensamentos. Às vezes a gente nem tá com um pensamento ruim, não. Mas a gente tá assim desatento. A gente não está prestando atenção. A gente está de bobeira. E às vezes isso é sim uma porta de entrada para alguma situação não muito agradável. Nesse podcast que eu ouvi do Missionários da Luz, elas relatam de colegas espíritas, né, que saem de uma palestra, saem de algum trabalho e quando acaba aquele momento de reunião importante, sai um pensamento meio fora de conexão e aí abre oportunidade para os espíritos com um entendimento menor e abre essa oportunidade de até obsessão e entre outras situações. Então, isso é bem interessante, né? Da gente cultivar, vigiar e prestar mais atenção. Deixa eu ver se eu ia falar mais alguma coisa. Eu acho... Ah, tá. Outra questão, né? Às vezes a gente se pune muito também por não estarmos ainda numa categoria que a gente acredita ser bom, ser adequada, mas que a gente possa ser espíritas imperfeitos. Foi uma outra fala que eu ouvi, eu achei bem interessante, porque às vezes a gente pensa assim, poxa, eu sou espírita, eu tenho conhecimento, eu tento aplicar as ações de caridade, de amor, mesmo assim eu venho com muitos maus pensamentos. Ok, continue tentando, buscando se disciplinar, esforçando para voltar para o caminho adequado, mas seja um espírita, mesmo que você seja imperfeito, porque ainda estamos nesse caminho de imperfeição, mas que a gente possa sempre lembrar do esforço necessário que temos que ter e não se esforça ainda da maneira adequada.
Então, duas palavras que estão na minha mente, no meu coração, é isso: é vigiar os pensamentos, e as nossas lições estão vindo direto sobre isso, e uso contínuo e alto amor, paciência, né? Porque ainda tem muita coisa para a gente percorrer. Jussara, tu levantou a mão? Foi sem querer? Oi, tô aqui. Tô com a câmera fechada, mas tô aqui, gente. É só uma coisinha rápida que eu pensei agora, assim. O texto fala sobre adulterar, né? Se a gente for olhar a palavra adulterar, vai querer dizer o quê? Modificar, né? A gente vai estar modificando alguma coisa. E aí, quando a gente fala esse termo alterar, ou adulterar, a gente sempre tende a cair para o lado negativo. Posso mudar para coisa boa ou coisa ruim, mas adulterar é sempre para o lado ruim. Aí me fez lembrar na nossa essência, da nossa essência. A nossa essência é amor, a nossa essência é boa, então a gente adultera o tempo inteiro, né? Com coisas, com os pensamentos ruins que a gente tem ao longo do dia. Então, essa palavra adulterar, eu fiquei pensando nela, porque aí eu fiz essa conexão com a nossa essência divina. Nós somos filhos de um Criador de amor, a fonte de amor puro, né? De puro amor. E aí, ao longo da nossa existência, a gente vai adulterando misturando a gasolina adulterada, a gente vai adulterando aí nossa essência, né? Com esses pensamentos, vai minando. E que a gente possa, como as meninas falaram, estar bem atentos a esses pensamentos, que é a porta de entrada para todos os males. Falar rapidinho, que nosso tempo está acabando. Eu sou instrutora Theta Healing, minha irmã também, e no Theta Healing também tem isso que a gente chama de ataque psíquico. Quando a pessoa fala mal da gente, né? A pessoa fala mal da gente, a gente fica no campo da gente fica aquela forma pensamento, como a gente entende no espiritismo. E quando a gente fala mal da pessoa, há uma troca, existe um gancho psíquico, que a gente chama de gancho psíquico, fica ali. E a gente pode, graças a Deus, remover, né, digamos assim, isso, se conectando com Deus, conversando com o Criador de tudo que é, pedindo para que essas formas de pensamento, né, esses ataques psíquicos, esses ganchos psíquicos, sejam envolvidos pela luz de Deus, e que sejam removidos. Então, é importante a gente estar sempre em contato com uma leitura. Esses dias o Thiago Brito colocou lá no Instagram dele, no Facebook, né? Acho que ele estava tendo algum desafio no dia dele. Ele falou assim: vim para o carro, olhei uma paisagem e ele fala alguma coisa tipo: tenho que me conectar um pouquinho, o que você faria? Né? Perguntando para a gente, o que você faria? E é isso, a gente tem que parar, se a gente tiver com algum desafio, alguns minutos, ler uma página, se conectar e vigiar os nossos pensamentos, né? Como já foi bem falado aqui. Porque às vezes os pensamentos nem são nossos. Às vezes eu me pego pensando assim: oi, por que eu tô pensando nisso? Eu, hein? Não. Peraí, isso daqui não sou eu, não. Eu não quero pensar isso, não. Que coisa feia! E eu mesmo converso comigo, porque a gente tem que ficar vigiando, porque às vezes os pensamentos não são nossos, né? Muitas vezes. Cancela. Agora eu vou chamar a Nani, tá? Vem, Nani! Oi, nossa, que chamada, né? As chamadas estão se intensificando dia a dia, né? Como vocês bem disseram. Que a gente possa cultivar em nós bons pensamentos, que ao invés de coisas desagradáveis, a gente consiga substituir para agradável. E que a gente cative com isso muitos amigos, que a gente espalhe coisas boas e receba também. Uma palavra tão linda, já quase esquecida, me fez relembrar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem para levar. Cativou, disse alguém,
Laços fortes, bem fortes criou. Responsável é você, somos nós por aquilo que cativou. Num deserto tão só, entre homens de bem, vou tentar cativar, viver perto, bem perto de alguém. Cativou, disse alguém, laços fortes, bem fortes criou. Responsável é você, somos nós por aquilo que cativou. Nós nos tornamos eternamente responsável por aquilo que cativamos. E que tenhamos essa consciência e tomemos bastante cuidado na hora de cativar, na hora de cultivar, que possamos espalhar o bem para todos os lugares onde formos. E à medida que as pessoas necessitadas se encontrarem à nossa frente, nós possamos doar um pouco do nosso amor, o amor que vem diretamente do Cristo e chega até o outro, passa pelo nosso coração e chega ao lugar necessário. Obrigada, Senhor, por mais um aprendizado. Obrigada por tantas coisas lindas que aprendemos diariamente. Obrigada por fluidificar as nossas águas e colocar em cada uma delas o remédio necessário para que cativemos muito amor ao nosso redor. Que assim seja, graças a Deus. Que coisa mais linda! Nosso evangelho, nossa musiquinha. Obrigado, Nani. Vamos tirar nossa foto? Ih, acho que eu dou dando uma congelada. 1, 2, 3 e sorrindo. Pronto, pode se mexer. Gente, obrigada. Foi lindo, maravilhoso. Até amanhã, se Deus